Boa noite. 9 de agosto de 2019. Hoje trazemos um tema diferente. Aí semana que vem é feriado e não vai ter programa, pelo menos o meu não. É o som e é o sonido, o som e a luz. É o sonido e la luz. É o material escola secundária em espanhol. Juan Modrenio Martinez, janeiro de 2008. O que é a luz? O que é a luz? A luz é uma forma de energia que emite alguns corpos, chamado fontes luminosas. É radiação eletromagnética, né? Como resultado de alguma transformação energética. Percebemos a luz com o sentido da vista. Nós percebemos do vermelho ao violeta a faixa das 7 cores que corresponde à luz branca. Ou as 7 cores do arco-íris, né? Se tu usar aquele disco de Newton, aí vai as 7 cores ficam em branco, porque o branco reúne todas elas. O preto é a ausência de cor e o branco é todas elas. E na verdade o que tu vê é o que é refletido, né? Aquele comprimento de onda, comprimento azul, comprimento verde, laranja, amarelo, vermelho, é o que tu vê. Tem aí 3 tipos de cone, né? Então são aquelas 3 básicas que são as mesmas da televisão, que são usadas na televisão, e o resto é tudo combinado. Vermelho, azul e verde, se não me engano. Vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul e amarelo. Aí combinando elas, temos os outros. Laranja, verde e roxo. O infravermelho é abaixo do vermelho, o ultravioleta além do violeta. Fontes naturais, o Sol, lembrando que o Sol é uma estrela de terceira grandeza, tem sóis bem maiores e tem sóis menores. Formado por gases, então hidrogênio e hélio, quentes que se transformam, sendo essas a luz que se desprende. Aí elas atravessam o vácuo, o espaço, até chegar aos planetas. Então a gente vê os planetas e a Lua pela irradiação solar, porque os planetas não têm luz própria, só as estrelas. A Lua também não tem luz própria. Outras fontes luminosas, o vagalume, seres das profundezas dos oceanos, lucinaga. O órgão produz mudanças químicas que emitem luz, a quimiluminescência, e utilizam para aparecer. Então, vagalume e outros, né? Os seres das profundezas oceânicas, das fossas, dos abismos. Peixes abissais, né? Peixe fantasma, tem uns bichos bem esquisitos. As fontes luminosas, depois tem as artificiais. Ali mostra uma da época do Edison, né? Foi o primeiro que conseguiu fazer daquele estilo. E hoje tem vários outros estilos, de neon e outros materiais. As bombilas artificiais têm filamento de wolfrânio, recebe energia elétrica, oferecer resistência, se põe incandescente. São incandescentes essas aí. Hoje já não é mais usado, né? Mas até um tempo atrás era usado. Wolfrânio funde a 3.422 graus Celsius. Foi inventado por Thomas Alva Edison. Depois de 600 tentativas, por isso que dizia que era muito suor e 99% suor. E Osram era o sobrenome dos inventores? Osram ou é Osmio com alguma outra coisa? A marca geralmente é Osram, né? É misturado. É o Osmio com alguma coisa. As chamas, então a lareira, fósforo, ao acender uma vela, ao se iluminar, se produz uma combustão. Nela se transforma parte da energia que o contato com o oxigênio produz a combustão. Carburante e carburante, né? Combustível e... O fogo é um dos símbolos mais antigos, né? Se falar na questão da mitologia. Propagação da luz. A luz se propaga em todas as direções, não trespassa alguns corpos, então tem corpos que são opacos e produz sombra.
se propaga em linha reta, teoricamente, né? Porque no espaço, o espaço é curvo. Cada uma dessas linhas retas se produz a luz, se chama raio de luz, 300 mil km por segundo. Então é a velocidade da luz. E o som é 18 metros por segundo. Então quando fala 1 ano-luz, é a velocidade da luz durante 1 ano a 300 mil km por segundo. É uma das medidas. Depois tem parsec, tem outras medidas para o espaço sideral. Em linha reta em todas as direções. A lanterna ela é dirigida, o laser é mais dirigido ainda, é um foco dirigido. A tradução de laser é amplificação da luz por emissão estimulada. Light amplification, stimulated. Na medicina é usada em várias outras, para cortar, para coagular. Para problemas de catarata, para a retina, descolamento de retina, aí tu usa para... E para cirurgia de astigmatismo, miopia, ceratocone e outros. Rafael Saviato, João Vitor Fernandes, Salete Rosa, Alcir Caetano. Boa noite a todos. Então a luz branca, a luz solar, a luz elétrica, a luz de neon, então tem vários tipos, e o laser, que é o mais concentrado, feixe de luz. A sombra, então tem as brincadeiras que a gente faz quando criança, com a projeção da luz. Ali o Harry Potter. Tipos de corpos segundo o comportamento antes da luz. Corpos transparentes, deixa passar os raios de luz, por isso podemos ver com nitidez o que há atrás deles. É a lente. Biconvexa, bicôncava. Tipos de corpos segundo o comportamento ante a luz. Corpos translúcidos, então ali, tipo raio-x, por exemplo, deixa passar só alguns dos raios da luz que nos chegam. Por isso, não vemos com nitidez o que há detrás. Então, é visto mais sombras e os contornos, né? Achei que tu ia falar alguma coisa. Uma coisa interessante sobre luz é que a luz ela está intimamente ligada à tese da invisibilidade, à teoria da invisibilidade. Por isso que aparece ali o Harry Potter. Isso. Teoricamente, a gente sabe como tornar algo invisível. Tem-se o conceito para isso, para tornar algo invisível. Só que a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Então, teoricamente, como é que a gente poderia transformar uma pessoa em invisível? Criar algum equipamento, alguma coisa que desvie a luz de determinado ponto. Então, o que acontece? Ao desviar a luz, a forma da pessoa que estaria em determinado ponto, ela se torna transparente, porque eu vou estar desviando a luz dela. Por isso que à noite todos os gatos são pardos, como se diz, né? Sim. Que aí tu não consegue ver cor. Para ver cor tem que Exatamente. ter cones, não apenas bastões. Exatamente. Então, em tese, a invisibilidade ela será possível quando se criar uma tecnologia que seja desenvolvida o suficiente para desviar a luz de determinado ponto. Houve o experimento Filadélfia, né? Claro que nem todo mundo aceita, mas eles teriam desaparecido um navio inteiro. Através do eletromagnetismo, tecnologia do Tesla. É provável que lá no Oriente, alguma região do Japão lá, é provável que já estejam mais avançados nesses estudos. Porque eu lembro que há muito tempo atrás, eu era mais novo ainda, já se falava nisso. Eles criaram uma espécie de placa que quando era colocado sobre o corpo da pessoa, desviava a luz dali. Daí a pessoa sumia. Então, em tese, já existe há muito tempo uma pesquisa. Agora, se já chegaram nisso ou não, ainda não veio a público. Provavelmente é algo que vai... O livro Operação Cavalo de Troia, são 9 livros do é provável, JJ Benítez, ele que se fala. eles já conseguiram criar essa tecnologia, vai levar um tempo até ela vir a público, porque é muito fácil para um criminoso lá roubar uma coisa para poder ficar invisível. Rouba as coisas, ninguém me acha, né?
Então, é uma tecnologia que ela vai ser revolucionária quando ela se tornar mais comum, só que ela vai ter que ter cuidado redobrado com ela. Porque ela vai. São os desafios da bioética, né? Em tese ela facilitaria muito furtos, né? Ou crimes, né? Porque a pessoa ela pode fazer o que bem entender e ficar invisível depois, em tese, né? Então, mas é bem interessante. Tem inclusive um livro do Michio Kaku, né? Isso. Que, inclusive tu me emprestou certa vez, que ele fala sobre a teoria da física do né? impossível ou a física Isso. do futuro? A do impossível. A do impossível. Aquela que fala sobre teletransporte, essas coisas. E o livro ele é bem interessante, eu até recomendo porque ele apresenta teorias científicas que poderiam justificar, por exemplo, o teletransporte, né? Algumas já o existem. teletransporte. Então é bem interessante. É um livro que ele... Porque é aquele mesmo lance, né? Teoricamente, a gente sabe como fazer muita coisa, em tese, né? O problema é fazer com que isso aconteça, né? Então... Falando em tecnologia do passado, esses livros do Charrue, entre outros, tem muitas coisas que eles escrevem há 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, que tu... mas isso Exatamente. Foi redescoberto atualmente, já usavam no passado. Uma coisa interessante que ela surgiu da ficção e que ela já existe, comprovadamente já existe, que é levitação através do magnetismo. Sim. Existe isso, claro que tem uma região dos Emirados Árabes Unidos, se não me engano, tem uma cidade lá... Já tem o trem maglev, né? É uma cidade lá onde os carros eles não andam, eles flutuam. Por quê? Porque é feito com base de semicondutor. No Japão já tem o... Então, devido à força de repulsão entre os átomos da estrada e do carro, ele se mantém flutuando. Né? Onde é que isso já era visto? Essa teoria ela já era explorada no X-Men. X-Men lá dos anos 60. Os livros de ficção da década de 50, Exato, 60. Né? Só que o mais famoso, creio que seja o Magneto dos X-Men, um exemplo disso, que ele controla o magnetismo e controlando o magnetismo do Jetsons, ele consegue eles já voar, fizeram né? também. O problema é tu fazer isso em escala industrial, né? Exatamente. E sem causar um caos lá em cima também. Exatamente. Então, tem que ter uma tecnologia parecida com a dos aviões, para não haver batida. Exatamente. Daí entra a questão, né? Quem tem interesse nisso, dá uma pesquisada sobre semicondutores. E eles falam muito sobre o magnetismo e essa possibilidade. O trem rápido, o trem bala do Japão, né? Já tem essa tecnologia. Exatamente. E é bem interessante. E essa questão da bioética é interessante. Que um dos temas dá para conversar em outra ocasião é recentes experiências na China com supostas hibridizações de humanos com animais. Então é uma coisa muito complicada. Sim, eles estão fazendo coisa do... Parece a ilha do Dr. Moreau, né? Misturando genes de canídeo, de felino, com genes humanos. A Fátima Bernardo, ela dando boa noite ali. Olá, doutor. Rose Limas. Rose Limas. Isso. Paulinho Bortolato. Fátima Bernardo. Fátima Bernardes. A Fátima, boa noite. Doutor já fala. Esse já morreu. Eu tô aqui ainda. Então... E morreu com diabetes ainda, e gordo. Eu não tenho diabetes e não pretendo ter. Era o Rubem Aguirre, o escritor lá que fez. Era o autor, né? Do quê? Do Professor Girafales. Tá. O Rubem Aguirre. Mas enfim, voltando ali, quem tem interesse na questão do magnetismo, nós vamos conversar sobre isso, né, em futuras aulas. O conceito mais interessante para explicar esse lance de magnetismo e repulsão é os semicondutores, né? Que exemplifica o lance de... tecnologia de antigravitação também. Levitação, essas coisas também. Eles já estão desafiando até a lei de Newton da gravidade. Que existe a lei antigravidade. Então, translúcidos são as sombras, os contornos. O raio-x seria um exemplo, né? Os primeiros raio-x eram mais ou menos com a figura ali mesmo, mostrava o corpo inteiro. Hoje é direcionado, mas no início... Né? Corpos opacos, aí que não deixa passar a luz. Não deixa passar raios de luz e por isso produzem sombras. Não podemos ver o que há detrás deles. Só a sombra projetada, né? Absorção da luz. Tem dois tipos, reflexão e refração. Absorção. Faculdade tem alguns sólidos para captar ou recorrer
dentro de si parte da energia ou das moléculas do outro corpo. A absorção da luz consiste em um corpo que cai com parte da energia da luz que lhe chega. Quanto mais escuro um corpo, maior a absorção. Aí seria a cor preta, né, seria o exemplo. O cinza absorve um pouco menos, as cores mais escuras. Enquanto o branco refletiria as raias de luz, que é o que está mostrando ali. João Mateus Amanda Maria Piva Almeida, o que ali? Menezes. João Mateus Amanda Menezes. É um casal, né? Maria Piva. Tiago Medeiros. Então ali são ângulos de 45 graus e é bem 45, 45. Formando um ângulo reto de 90, somando os dois, né? Então os raios de luz chegam ao corpo, rebotam e são refletidos. Melhor reflexão tem sua superfície muito... É uma das explicações para o efeito estufa, né? Reflete e não consegue passar a camada do ozônio ali. Tinha coisa escrita embaixo ali. Os espelhos. Depois desse aí. Planos produzem imagem quase exata do objeto que se põe diante. Claro que o direito vai aparecer como esquerdo, o esquerdo vai aparecer como direito, mas é a imagem praticamente exata. Quando a gente estuda física, a gente faz até os cálculos, né? E os desenhos. Né? Aí tem os côncavos, convexos. Isso aí vai ter bastante na parte de óptica. Côncavos, espelhos curvos, com a superfície para o interior, em forma de concha, em forma de curva. A imagem se vê maior. Retrovisores, cuchara, não lembro o que... Ah, tá, colher. Tipo colher. Convexos, aí é para fora. Espelhos curvos, com a superfície polimentada até o exterior da curva. A imagem se vê menor. Então é o do retrovisor ali. É convexo. O óculos tem a lente convexa, a côncava e a biconvexa. A refração dá a impressão que a colher está torta, ou o garfo está torto, porque não é 45. A mudança de direção se experimenta os raios de luz ao passar de um meio transparente a outro meio transparente distinto, no caso ali água. Sensação de dobrar-se um objeto ao colocar na água. E a luz também, ela é desviada. O laser também vai ter esse desvio. Reflexão, refração. Ali é refração. Parece que o lápis está torto. Como se tivesse quebrado. Reflexão ou refração. Ali seria reflexão. 45, 45 formando 90 graus. Não. Ali eu acho que é 20 ou 30 graus, né? Não chega a formar ângulo reto. É reflexão ali. O ângulo é o mesmo ali, da imagem. Entre a parede e o... Não chega a 45 graus. É. Deve ser uns 20 graus no máximo. É. Ali seria a reflexão. Então lá a pirâmide de reflexão. Ali o que eu falei, o branco é convertido sob a ação do prisma nas 7 cores do arco-íris. Tu chegou a ter o prisma ou não? Ou vocês têm lá no laboratório? Aí do vermelho ao violeta. Abaixo do vermelho, infravermelho, acima do violeta, ultravioleta. E a reflexão ali no lago, né? Clássico, tem bastante lá na Noruega, lá tem bastante. Os fiordes, né? O de cima lá é refração, né? O prisma de Newton. Então as lentes de óculos, lentes de colocar no olho, lentes de contato, e também os telescópios, microscópios, lunetas. Uma lente é um corpo transparente, ou geral de vidro ou plástico,
com uma ou duas faces curvas. A luz se refrata no seu interior de maneira que ao mirarmos através delas vemos as imagens deformadas. Então côncava vai aumentar e a convexa vai diminuir a imagem. Convergente. São mais grossas pelo centro que nas bordas, ampliam as imagens. E divergentes são mais grossas nas bordas que no centro, reduzindo as imagens. E é estudo da óptica. A cor. A cor branca se decompõe nas 7 cores do arco-íris. O que passa os raios de luz quando atravessa uma gota d'água é o mesmo efeito do prisma lá, de um corpo transparente ou transparente se refratando. A luz branca se pode decompor ali é 7, não é 6. Se corresponde com o que se observa no arco-íris. Ao dizer a luz branca é a mescla de raios de luz de diferentes energias. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São 7, não são 6. 6 é da turma aquela. As 7 cores do vermelho ao violeta. Por isso que é um arco, né? Porque é refração. Então, ultravioleta, além do violeta, violeta, azul, verde, amarelo, laranja, roxo. Ali está errado. É vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Entre o azul e o violeta tem um anil. Não sei porque que eles esqueceram. O infravermelho, infrarrojo e ultravioleta. É um azul celeste. Mas são 7 de qualquer forma. Sim, elas são identificadas do arco-íris, são 7. Só que creio que aqui a intenção é só mostrar a principal faixa do comprimento de onda dessas cores. Então, o anil ele é uma variedade de azul. Então ele é o azul, ele é o azul do ele jeans, não está né? nomeado aqui, mas ele se inclui ali nessa. Entre o azul e o violeta. É. Porque tem vários tipos de azul, né? Tem azul fraco, azul celeste, azul celúreo. Na verdade, entre cada um vai ter várias ali. Entre o Ah, tá, porque roxo é vermelho, tá certo. Entre o vermelho e o laranja vai ter variações, entre o laranja e o amarelo outras variações, e entre o verde também, verde esmeralda, verde turquesa, tem vários tipos. Verde oceano, verde alga, alga cianofície, alga... vários tipos também. Os objetos absorvem parte dos raios, compõem luz branca e refletem outros que até chegar a nossos olhos. Um objeto de cor amarelo, então na verdade ele está refletindo o amarelo. Absorve todos os raios de luz que recebe, exceto a da luz amarela. Que são... não, é o contrário, né? Ele reflete os outros, aí fica o amarelo, que é o que tu enxerga. São refletidos e chegam até nossos olhos. Na retina, umas células especiais, que são os cones, convertem os raios de luz em impulsos nervosos. Se envia ao cérebro através do nervo óptico. Este os interpreta e os produz lá na parte posterior, no lobo occipital, e produz a sensação de cor. Vemos os objetos da cor que refletem. Por isso que entra aquela questão, né, da cor complementar. Ele absorve num comprimento de onda, ele reflete no outro comprimento de onda. Então, por exemplo, o que a gente está vendo no laranja é porque ele está absorvendo no comprimento do azul, mas ele reflete no comprimento laranja. É um exemplo, né? Inclusive isso foi uma questão de prova. Mas ali está diferente, ali está dizendo que exceto a luz amarela. Deixa eu ver. Sim, mas ela... Ah, tá, amarelo reflete. Sim. E as outras são absorvidas. Exatamente. Tá. Porque senão o objeto amarelo não seria amarelo, tem aquela polêmica, né? Absorve todos os raios de luz que chegam, menos os de cor amarela, que são refletidos, e chegam até nossos olhos, onde são captados pela retina, lá no fundo do olho, dentro do olho. Convertidos em impulsos nervosos, pelo nervo óptico, enviados ao cérebro, passando pelo meio e indo até lá o córtex occipital lá atrás. E os interpreta e os produz a sensação de cor.
Sendo que o gato, os passarinhos, também enxergam colorido. A maioria das espécies enxerga preto e branco. Os objetos brancos refletem todos os raios. Por isso que aquela questão do vermelho do touro não tem nada a ver, né? Aquilo lá é um mito. Não absorve energia, por isso a roupa branca é mais fresca. Então, no verão, o branco é o melhor de usar, que reflete, e se tu usar o preto, aí você vai sentir calor, vai absorver tudo. Por isso que o preto é usado mais à noite. Tem exceção, seria lá no deserto, né, que eles usam preto. Mas aí é para manter o calor do corpo, não lembro agora. Os objetos negros absorvem toda a luz e não refletem nenhum raio. Eles absorvem energia, por isso a roupa negra acaba esquentando mais. Eu acho que seria para esquentar, manter o corpo mais. Bem que eles usam mais o branco, né, se tu olhar os árabes. Ali refletiria o vermelho e por isso tu vê o vermelho, né, o tomate. Tomate, morango, a maçã. Se bem que tem a verde também, né? Ele está refletindo os raios correspondentes ao vermelho. Tem aquele teste que é interessante, que mostra o escrito e a cor é diferente, mas tu tem que ler o que está escrito. Ah, é, verdade. Aí a letra L. Tá, mas aí o laranja da laranja. Não, sim, mas ele está perguntando a cor laranja. Explicar a cor. Não é porque reflete o comprimento laranja? Sim. Ah, tá. Ele reflete laranja, mas ele está absorvendo no comprimento do azul. Ah, tá. O paralelo, tu tá dizendo. O complementar. A própria laranja já tem a cor da laranja, né? A própria fruta tem o nome da cor. É isso aí? Não, semana que vem é feriado. Daqui a 15 dias nos encontramos de novo. Boa noite a todos.